Olá, bom dia a todos os médicos veterinários e o Sistema de Defesa Agropecuária do Maranhão. Com alegria, muito prazer que voltamos a conversar. Eu sou Aimoré Fernandes, sou graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, sou especialista em Defesa Sanitária Animal pela Universidade Federal de Lavras, sou mestre em Defesa Sanitária Animal pela Universidade Estadual do Maranhão e sou instrutor na área de bovinocultura de corte e bovinocultura de leite pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Hoje, nós vamos conversar com os senhores mais um tema da defesa, um tema super importante que engloba a atuação do médico veterinário com o Serviço de Defesa Agropecuária do Maranhão, em particular com o Serviço de Defesa Animal, da AGED, sobre a atuação do médico veterinário na defesa sanitária animal, no contexto Maranhão, Brasil e o mundo. A defesa agropecuária e o mundo globalizado. A partir da década de 1990, houve acesso às novas tecnologias. Com isso, o mundo encurtou a distância entre os continentes, trazendo benefícios a todas as situações do planeta e fazendo com que a comercialização das commodities na área de agricultura e na área de pecuária, nós tivéssemos uma velocidade de comercialização e de fechamento de protocolos de acordos internacionais com mais ênfase, tal porque o Brasil, por ser o celeiro de alimentação do mundo, nas commodities, na área vegetal, de grãos, de soja, de milho, de algodão, e também nas commodities da área animal, nas proteínas, na commodity de carne, proteínas de origem carne bovina, suína, carne avícola. Com isso, as negociações se intensificaram e ligou-se o alerta no Serviço de Defesa brasileiro, especialmente nas unidades das federações, com relação às notificações e à velocidade do serviço em atender as notificações de ocorrência de suspeita de doenças de notificação obrigatória, havendo também uma necessidade das academias aprofundar sua pesquisa e ciência na área, no campo das ciências veterinárias, com relação às doenças, para que o serviço brasileiro, para que o Serviço Agropecuário de Defesa possa implementar, numa situação rápida, o atendimento. A globalização é um fenômeno caracterizado por intensificações das relações econômicas, comerciais e culturais entre os países, onde as constantes inovações tecnológicas diminuíram a distância e transcenderam as fronteiras, as barreiras nacionais. O que é defesa sanitária agropecuária? Defesa agropecuária é uma estrutura constituída de normas e ações que integram sistemas públicos e privados com o objetivo de assegurar 4 pilares essenciais da defesa agropecuária, e os pilares, dentre eles, dos pilares, é a sanidade da população dos vegetais, a saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a segurança higiênica, sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários, todos sobre a égide da portaria da Lei Complementar número 8.171 de 92, modificada pela Lei de 9.712 de 98. Esses são os pilares essenciais que sustentam a defesa agropecuária no Brasil. Para se falar de defesa agropecuária no Brasil e no Maranhão especificamente, nós precisamos recordar
alguns marcos históricos que conduziram o atual momento da defesa sanitária no Brasil e principalmente no estado do Maranhão. Dentre esses marcos históricos, nós trouxemos informações que em 1534, com a chegada dos primeiros lotes de gado pela capitania de São Vicente, e com isso trouxeram os primeiros agentes patógenos os rebanhos brasileiros. Em 1924, deu-se a criação do Escritório Internacional de Epizootias, hoje denominado Organização Mundial de Saúde Animal. Na oportunidade, foi uma reunião com 28 países membros e já foi feito os primeiros acordos e os primeiros protocolos comerciais e sanitários entre os países. Em 1960, é um outro marco na defesa agropecuária do Brasil. O Brasil inicia as primeiras campanhas de vacinação contra a febre aftosa, dando início pela região sul do país, pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, utilizando-se a vacina aquosa, a vacina cor-de-rosa da época, que ela tinha uma imunidade curta, por isso as vacinas eram trimestrais, acontecia nos meses de março, julho e novembro. Um outro fato marcante, já voltado para a defesa agropecuária do estado do Maranhão, que em 1989, o Maranhão inicia as primeiras campanhas contra a febre aftosa no rebanho, denominada campanha CAN, que é a campanha anti-aftosa no Maranhão, executada pela Codagro, que era antigamente extinta, foi extinta, era a Companhia de Defesa Agropecuária do Maranhão. Em 1999, é o fato mais relevante por dia de hoje da defesa. A senhora governadora Rosiana Sarney assumia pela segunda vez o governo do estado do Maranhão e no seu primeiro ano do segundo governo, a governadora implanta a reforma administrativa no estado, criando os governos descentralizados nas 18 gerências regionais, extinguindo várias secretarias e órgãos do setor, principalmente agropecuário, onde extinguiu a Sagrima, onde extinguiu a EMATER, a Empresa Maranhense de Assistência Técnica e Extensão Rural, extinguiu a EMAPA, a Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária, extinguiu a Comaba, que é a Companhia Maranhense de Abastecimento, a CIMEC, a Companhia de Mecanização Agrícola. Por fim, toda essa estrutura ficou resumida a uma subgerência de agricultura do terceiro escalão do governo, ligada à Secretaria de Planejamento do Estado. Em 1999, quando o governo fez essa reforma administrativa, nós tivemos também fechando um acordo que já estava estabelecido com um convênio com o MAPA, onde nós conseguimos, através desse convênio federal, os primeiros aquisição de veículos, que eram os Fiat, as vans, as L200, e os equipamentos de informática, computadores, no-break, impressoras, etc., etc. Em 2001, houve um marco espetacular na defesa do estado do Maranhão. Os remanescentes da estrutura desmontada do serviço pecuário, os remanescentes e abnegados médicos veterinários, engenheiros agrônomos, passamos a nos reunir semanalmente para que nós pudéssemos resgatar o setor agropecuário do estado, por vivermos e entendermos as potencialidades da agricultura e da pecuária pelo Maranhão, ser um estado eminentemente pecuário e agrícola. Essas reuniões avançaram, nós conseguimos fazer um delineamento no estado do Maranhão, já desenhando uma futura agência de defesa agropecuária. Tínhamos intercâmbio com a agência do Mato Grosso, com a agência do Pará, e na oportunidade foi contratado um consultor para orientar o serviço do Maranhão, o professor José De Angeli Cortez, emérito professor da USP de São Paulo, e conseguimos montar uma estrutura mínima de defesa agropecuária, já voltado para uma criação de uma agência. Essa estrutura mínima,
foi necessário incorporar veterinários. Como não se podia contratar o Estado, foi através de uma bolsa de uma cooperativa, onde muitos dos médicos veterinários que hoje estão na AGED foi oriundo da contratação de um programa chamado Viva Maranhão. Em 2001, o Serviço Veterinário do Estado teve ocorrência de um agravo sanitário, um foco no município de Eugênio Barros, da Regional de Presidente Dutra. Esse agravo sanitário foi num animal adulto, uma vaca, acima de 36 meses, com sinais clínicos de doenças vesiculares. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, fizemos com o Ministério da Agricultura, a Superintendência Federal do Maranhão, todos os procedimentos que a época recomendava, e o Ministério da Agricultura taxou e registrou esse foco para o Estado do Maranhão como sendo o pontapé inicial, como foco zero para o Estado do Maranhão na ocorrência de febre aftosa. Em 2002, realmente, nós recebendo as auditorias preliminares, as auditorias orientativas do Ministério, através de seus auditores, médico veterinário, reconheceram aquela estrutura montada nos moldes de uma agência e, finalmente, foi sancionada e foi criada oficialmente, hoje, a AGED, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, no dia 19 de abril de 2002, pela Lei 7.734, sancionada e assinada pelo ilustríssimo senhor governador da época, José Reinaldo Tavares. Os serviços se identificaram e foram fortalecidos pelo reconhecimento de uma agência, e nós começamos os trabalhos de mais capacitação, mais conscientização, mais palestra, enfim. E nós chamamos, através do governo, novamente os auditores federais de Brasília, que nas auditorias reconheceram a estrutura do serviço montado, e o Maranhão conquistou o primeiro degrau sanitário para a febre aftosa, saindo do risco não conhecido para alto risco para a febre aftosa. Continuando esse serviço de defesa sanitária animal, em 2004, o Maranhão avança novamente em setembro para nova conquista, saindo do degrau sanitário de risco alto para a febre aftosa para risco médio para a febre aftosa. Descortina-se um novo cenário na pecuária e no estado do Maranhão, onde os criadores tiveram oportunidades de ingressarem seus animais em outros estados da federação, mediante algumas restrições sanitárias, de fazermos a quarentena na origem e a sorologia, e a quarentena no estado de destino e a sorologia para confirmar que não tinha nos nossos animais atividade viral para a febre aftosa, e seguir os procedimentos da legislação com a rota de tráfego rodoviário indicado pelo estado de destino, em consonância com o Ministério da Agricultura, com um marco espetacular, onde o Maranhão passou a participar das feiras dos agronegócios e mostrar para o Brasil e para o mundo a potencialidade do nosso rebanho. Em 2005, um outro marco importante na defesa. Primeiro concurso público da AGED, com ingresso de médicos veterinários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos agropecuários, auxiliares, que hoje são denominados fiscais estaduais agropecuários, técnico da fiscalização agropecuária e auxiliar da fiscalização agropecuária. Em 2010, volta-se a ter um outro marco importante na defesa, que foi a realização do inquérito soroepidemiológico para verificação da incidência e da prevalência de brucelose no rebanho de fêmeas do estado do Maranhão. Em 2002, o outro marco importante da defesa foi a realização do inquérito soroepidemiológico para verificação de atividade para a circulação de febre aftosa
no rebanho maranhense. Este marco foi fundamental para que a gente pudesse, o Estado, avançar no degrau sanitário. Esta avaliação da sorologia, feita pelos auditores fiscais, os epidemiologistas do Ministério de Brasília, identificaram que no soro do inquérito soroepidemiológico não tinha atividade viral nem circulação viral no rebanho maranhense. E o Ministério, em setembro de 2013, atesta e certifica o Estado do Maranhão livre de febre aftosa com vacinação, apenas com reconhecimento nacional. Esse pleito foi encaminhado à comissão PADOC, que é a comissão que oferta o pleito à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, na França, junto com seu colegiado, foram apreciar o pleito não só do Maranhão, mas dos estados do Nordeste, e verificaram que não tinha atividade viral na sorologia e avançaram. Os estados conquistaram o estado sanitário de livre de febre aftosa com vacinação, os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e região norte do Pará. Desta feita, com reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa com vacinação, onde o Maranhão passa a ser um promissor celeiro de exportações de proteína animal e de grãos na área vegetal. Em 2015, um marco relevante foi a aquisição do Sistema de Integração Agropecuário, SIAPEC, porque o Maranhão, a agência, precisava estar integrado à plataforma de gestão agropecuária de Brasília, em tempo real. Óbvio que a aquisição do SIAPEC, nos dias de hoje, precisa de melhoria no sistema do SIAPEC para atender a demanda e o volume que a Agência de Defesa Agropecuária chegou e ainda precisa cada vez mais esse sistema ser melhorado. Em 2015 para 2016, no final de 2015, o Maranhão, com pré-requisito fundamental, que é o reconhecimento internacional de área livre, realiza a primeira exportação de gado oriundo do estado do Pará, em direção ao porto do Itaqui, com a consonância do Serviço de Defesa Agropecuária da AGED Maranhão, e em trabalho integrado com a Superintendência Federal do Ministério, embarcamos o primeiro lote de gado pelo porto do Itaqui em direção à Venezuela, totalizando 16 mil cabeças de gado. No ano seguinte, em abril de 2016, criado no Maranhão um estabelecimento de pré-embarque chamado EP, no município de Matões do Norte, sob a tutela e orientação da Unidade Veterinária Local de Sanidade Animal e Vegetal de Miranda, por sua vez a Unidade Regional de Itapecuru, e sobre a orientação e os procedimentos da Unidade Central e do Ministério da Agricultura, houve um segundo embarque na aproximadamente de mais de 17 mil cabeças de gado, dessa vez com destino ao Líbano. Esses importante marco da defesa agropecuária do Estado proporcionou aos senhores criadores um novo nicho de mercado para aquelas propriedades, para aqueles criadores que têm o potencial de rebanho numa condição grande e de qualidade genética e principalmente expressando as potencialidades para gado de corte, que deverá estar entre 15 a 17, 18 arroba, para atender os protocolos internacionais de compra de gado em pé. Em 2017, um outro ano marcante na defesa agropecuária do Estado. O Ministério da Agricultura realiza o delineamento junto com os médicos veterinários da AGED e é feita em 2016 a coleta de soro sanguíneo, além de suave de traqueia e de cloaca, para verificação do plantel avícola industrial do estado do Maranhão para influenza aviária e doença de Newcastle. Em 2017, após a apreciação do pleito do inquérito sorológico, o Ministério atesta e certifica um novo patamar sanitário para o Estado,
sendo livre de influenza aviária e doença de Newcastle para a avicultura industrial do estado do Maranhão. E, finalmente, um outro marco importante em 2018, em abril, segundo o concurso público para médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos auxiliares, para fortalecimento da estrutura de defesa agropecuária do estado do Maranhão. Vamos conversar agora um pouco da defesa em conjunto. O ambiente da defesa sanitária animal, ela tem 3 fases e 3 níveis. O ambiente internacional, o ambiente nacional e o ambiente estadual municipal. Se não, vejamos como está organizado a defesa agropecuária no mundo. Ela está organizada pelos órgãos internacionais, encabeçado pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, sediada na França, com 178 países membros. Tem na sua estrutura também a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO. Também congrega o colegiado da OIE, a Organização Mundial do Comércio, a Convenção da Prevenção Internacional de Produtos na Área Vegetal, todas elas sobre a égide da Codex Alimentaris, e a Codex Alimentar nada mais é do que a normatização de alimentos no mundo, que é estabelecida pela ONU, por meio da FAO e da Organização Mundial de Saúde, com a finalidade de proteger a saúde dos consumidores e assegurar a igualdade, a igualitária igualdade sanitária entre as regiões e, principalmente, a igualdade sanitária dentro da normatização com os países nos protocolos internacionais de comércio de commodities na área agrícola e na área pecuária. A Codex Alimentários, ela é uma referência mundial para os consumidores, para os produtores e para os fornecedores de alimento no mundo inteiro. A nível nacional, nós temos o Ministério da Agricultura, com suas superintendências federais de agricultura, distribuídas em todas as unidades federativas do Brasil. Junto com o Ministério, tem a rede de laboratórios Lanagro, que são 6, e eles estão presentes em todas as regiões do Brasil. Na região norte, nós temos o laboratório Lanagro de Belém, na região nordeste, o laboratório de Recife, Pernambuco, na região centro-oeste, o laboratório de Goiânia, na região sudeste, os laboratórios de São Paulo e o Lanagro de Minas Gerais, e na região sul, nós temos o laboratório Lanagro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além do que, o Sistema Brasileiro no Ambiente, tem o FONESA, que é o Fórum Nacional de Executores de Sanidade Animal, e o ENDESA, que é o Encontro Nacional de Defesa Agropecuária, que são organizados e funcionam a cada 2 anos. Além do que, tem o CISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e compõe o ambiente da defesa sanitária animal no Brasil. Óbvio que esse ambiente, ele também trespassa e está presente nas unidades dos estados. A unidade dos estados tem representação das suas agências de defesa agropecuária, aqui representado no Maranhão pela agência, muito bem representado, por sinal, pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, e aqui eu estou apresentando para vocês todas as outras agências que estão distribuídas no território brasileiro, sendo que 2 ou 3 capitais, estados, têm representação das secretarias de agricultura exercendo a defesa agropecuária naqueles estados. De tal forma, a grande maioria são agências já constituídas de defesa agropecuária, trabalhando intensamente em prol de cada unidade federativa, integradas. Além da atuação e representação dentro dos órgãos de defesa agropecuária, elas estão distribuídas nos programas sanitários. O médico veterinário tem atuação direta em cada estado, no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa,
no Programa Nacional de Sanidade Suína, no Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose, no Programa Nacional de Sanidade Apícola, no Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, no Programa Nacional de Sanidade Equina, no Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Programa de Caprinos e Ovino, o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina, do Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos, do Programa de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Programa Nacional de Educação Sanitária e Comunicação Social. A atuação do médico veterinário, seu papel na defesa agropecuária, está presente em todos os programas sanitários, que nós verificamos anteriormente, como também na estrutura de apoio aos programas sanitários. Através dos setores, nós temos responsável técnico nas coordenadorias de defesa animal, responsáveis técnicos, médicos veterinários atuantes no setor de trânsito animal, na aglomeração, blitz e volantes agropecuária, responsáveis técnicos também na gestão do sistema de integração agropecuária, responsável também pelo técnico na gestão de posto fixo de fiscalização agropecuária, na área de epidemiologia e estatística, na supervisão das ações de defesa sanitária animal, no cadastro de produtores, propriedades e explorações pecuárias. Vejam, portanto, a atuação ampla e importante dos médicos veterinários, fiscais estaduais agropecuários, nos setores de compartimento de responsabilidade para que possa dinamizar, fluir todo o aparato dos programas sanitários no estado do Maranhão. De tal forma, a Coordenadoria de Inspeção Animal, a CIPA, também tem seus médicos veterinários, seus fiscais estaduais agropecuários, responsáveis por registro de estabelecimento de carne e derivado, acompanhar esses estabelecimentos registrados de carne e derivado, no registro de estabelecimentos de leite e derivado, no acompanhamento desses estabelecimentos registrados, fiscais responsáveis pelos estabelecimentos de agroindústria familiar de pequeno porte e artesanal, responsáveis pelo mel e derivado, fiscais responsáveis também, médicos veterinários dentro do Serviço de Defesa, pelos pescados e derivados, pelo ovos e derivados, pelo controle de metas do relatório técnico mensal e do Sistema de Informação Agropecuária, médicos veterinários dentro da defesa da CIPA, responsáveis também pelo planejamento e organização das ações educativas voltado para ações da CIPA, as unidades de beneficiamento também, os responsáveis técnicos, das análises de rótulo, análise de projeto, é importantíssimo também, e nós temos a responsabilidade dos médicos veterinários da defesa. No trânsito de produtos e subprodutos de origem animal, tem os responsáveis técnicos, e, por fim, da implantação do sistema de inspeção brasileira de produtos de origem animal, onde o SFISB é um momento espetacular da defesa sanitária por meio da GED, proporciona a equivalência dos registros do Serviço de Inspeção Estadual, a equivalência com o Serviço Federal, para que os empresários e os produtos possam circular em todo o Brasil na equivalência do SISB, ora implantado e em andamento. Mais ainda, se configura a atuação do médico veterinário quando se fala das fases das cadeias produtivas, onde o médico veterinário da defesa, ele tem atuação desde o momento na área de produção das propriedades rurais e das explorações agropecuárias, com a participação do cadastro da propriedade, com a participação no cadastro das explorações pecuárias, na vistoria dessas propriedades, na fiscalização das propriedades de risco, na fiscalização das vacinações assistidas, fiscalizada e oficial do programa de febre aftosa, na vigilância única, quando da ocorrência das atividades rotineiras ou provocado por notificações dentro dos escritórios. Nós temos ainda o trabalho fundamental do médico veterinário na propriedade,
quando nós estamos fazendo toda a vigilância do serviço veterinário a nível de propriedades e explorações agropecuárias, a participação do médico veterinário. No trânsito e no transporte de animais, produtos e subprodutos, desde a presença do médico veterinário e atuação na sua unidade operativa da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal, ao receber o produtor, o transportador, desde a emissão da GTA, verificando, primeiramente, as condições do cadastro da propriedade, se ele tem condições de pleitear a GTA, além do que o médico veterinário vai olhar os exames sanitários, de testes e exames, e, por fim, o atestado sanitário para as espécies que, porventura, sejam necessárias durante o transporte. A nível de controle de trânsito, o médico veterinário da defesa, ele também tem um papel importante, o papel das unidades do trânsito na hora das blitz, que são operações e ações planejadas pela unidade veterinária local, pelos senhores, que pode ser essa ação do trânsito dentro da unidade, pode ser um município ou vários municípios, que compõem a unidade veterinária local de sanidade animal e vegetal, do qual vocês são responsáveis, para planejar uma blitz num lugar estratégico para que possa ser surpreendido algum transporte de cargas irregulares e pensem bem que toda blitz ela precisa ter um amparo da Polícia Militar para dar segurança, que a GED tem convênio com vários órgãos, várias instituições que dão respaldo à defesa sanitária animal do Estado do Maranhão. Além das blitz, nós temos na coibição do trânsito e disciplinação do trânsito as volantes agropecuárias, que são elaboradas e planejadas pela unidade central, pela responsabilidade dos técnicos que dirigem o setor de blitz e de volantes agropecuárias, para que haja um planejamento com antecedência dos locais das volantes agropecuárias, sua composição e, sobretudo, também do apoio da Polícia Rodoviária Federal, por se tratar de BRs federais, o apoio passa a ser da Polícia Rodoviária Federal. E, por fim, no trânsito, o papel fundamental da organização das barreiras, que é o último filtro de saída e o primeiro de entrada, para que possa ser supervisionada e fiscalizada as cargas de animais, produtos e subprodutos. De tal forma, a atuação do médico veterinário nas fases de produção, ela está presente no trânsito e no transporte, desde a unidade operativa até a entrada ou saída dessas cargas de animais, produtos e subprodutos de origem animal. Também, nas fases de produção da cadeia produtiva, o médico veterinário da defesa está atuante na transformação, atuante nos estabelecimentos, desde a sua análise do projeto, a análise desse estabelecimento, a vistoria, a documentação, os impactos ambientais, a vistoria, a fiscalização e, por fim, o registro do estabelecimento. E o médico veterinário da defesa, ele também é atuante na linha de inspeção de carnes, onde nós temos o inspetor médico veterinário atuando dentro dos abatedouros do Estado do Maranhão. A atuação do médico veterinário da defesa, ela também está nas fases da cadeia de produção, nas revendas agropecuárias. É um papel importante do médico veterinário da defesa, desde a sua fase de cadastrar a revenda agropecuária, na fase de visitar, nas visitas posteriores à casa de revenda agropecuária. É importante a qualidade dos insumos agropecuários vendidos, dos insumos de origem, os insumos veterinários, para que o veterinário possa atuar também na qualidade dos serviços ofertados por essa revenda agropecuária ao público produtor e o criador rural. Então, veja a importância do médico veterinário na oferta da principal ferramenta biológica de preservação da saúde dos seus rebanhos, que são as vacinas e os insumos de natureza veterinária. O médico veterinário da defesa, ele também tem atuação presente nas fases da cadeia de produção produtiva com relação ao bem-estar animal. O bem-estar animal hoje é uma prática difundida e implementada
em várias defesas agropecuárias do país. É importante que o veterinário possa estar praticando e verificando essas atividades, porque nos protocolos de importação, algum país pode exigir, no protocolo de importação, não só que o Estado seja livre e erradicado a febre aftosa, ele exige também os atestados, como é que está o controle e o saneamento da brucelose, da tuberculose, outras doenças que porventura não estejam no país de destino, eles podem colocar no protocolo. E uma das coisas que o país pode colocar no protocolo de importação é as condições de criação, dos estabelecimentos de criação, se pratica o bem-estar animal, no estabelecimento de criação, no transporte, no embarque, enfim, pode ser um novo barreira sanitária, vamos dizer assim, nos protocolos hoje, é o bem-estar animal, que é uma parte fundamental nos modelos de criação dos rebanhos em todas as suas atividades pecuárias. O médico veterinário, ele atua também na estrutura do Serviço de Defesa Sanitária Animal em 2 níveis, no nível federal, através das Superintendências Federais de Agricultura do Ministério da Agricultura, representado pelos seus auditores fiscais veterinários. Nós temos a representação a nível dos estados, pelas agências de defesa agropecuária dos estados, onde a nível estadual, cada estado monta a sua estrutura da sua capilaridade de atendimento de acordo com sua pecuária, de acordo com seu sistema da biodiversidade agroprodutiva presente. Então, esses sistemas do Serviço de Defesa Agropecuária, ele atende a 2 níveis, estadual e federal, que, por sua vez, tem que estar em consonância com as diretrizes da esfera maior, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE e todo o seu colegiado. A estrutura hoje do Serviço de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, a AGED, o ambiente de defesa, ele é composto pela unidade central em São Luís, ele é composto por 18 unidades regionais representadas nesse mapa temático, e também complementa a estrutura do serviço veterinário, 76 unidades locais de sanidade animal e vegetal, 99 escritórios de atendimento à comunidade, 29 municípios atendidos pela USALV. Esse município atendido é onde não tem a estrutura física do escritório, mas essa área territorial, ela é atendida pela Unidade de Sanidade Animal e Vegetal, a USAV. Da mesma forma, os 13 municípios atendidos por EAC, não tem estrutura física, mas seus serviços são atendidos pelo escritório mais próximo de atendimento à comunidade. Completando a estrutura do Serviço de Defesa da AGED, nós temos 7 postos fixos de fiscalização agropecuária, denominado barreiras zoofitossanitárias, localizados estrategicamente nas divisas do estado do Maranhão, na parte leste da divisa, em todo o Nordeste, nós temos as barreiras fixas de fiscalização agropecuária, na parte noroeste do estado, que faz divisa com o estado do Pará, na parte sudoeste, nós temos a barreira que faz divisa com o estado do Tocantins, de tal forma que essa é a estrutura constituída do organograma funcional de campo da AGED. O ambiente do Serviço Veterinário de Defesa Agropecuária, ele é muito maior do que a estrutura do serviço dentro do escritório. Só existe defesa agropecuária se tiver um sistema agroprodutivo pronto, cadastrado, implantado e conhecido pelo médico veterinário que está atuante à frente do MAUSALV. O sistema agroprodutivo, ele é fundamental, a fiscalização, o conhecimento, para que a gente possa, médico veterinário, atuar na sua unidade operativa do município, ou de vários municípios que compõem só o SALV, ele precisa conhecer a quantidade de propriedades que tem cadastrada no seu município, no seu escritório, quais as explorações pecuárias que ela tem, todos os insumos pecuários que tem nas revendas agropecuárias, quantas são, todos os laboratórios, frigorífico, laticínio, ponto de risco, balsas, enfim, o veterinário tem que estar conhecedor do sistema agroprodutivo e logo a seguir eu vou apresentá-lo como é que é o sistema agroprodutivo.
ele tem que estar cadastrado, atualizado e georreferenciado todo o sistema agroprodutivo do seu município, que compreende as propriedades rurais, suas explorações pecuárias, fábrica de rações, firma leiloeiras, revendas agropecuárias, laticínio, os abatedouros, os frigoríficos, as queijarias, os curtumes, as salgadeiras, os hospitais, os lixões de aterro sanitário, leilões, vaquejada, outras provas equestres, como prova de tambor, baliza, exposições agropecuárias, feiras, a cadastramento da Polícia Rodoviária Federal, das escolas, igrejas, hotéis, maçonarias, Rotary Club, Lions, prefeituras, sindicatos rurais. Compõe ainda o sistema da biodiversidade agroprodutiva, as câmaras municipais, corpo de bombeiro, quartel de polícia, delegacia de polícia, revendedora de maquinários pesados, portos, aeroportos, hidrovias, pontões, rodoviárias, estações ferroviárias, empresa transportadora de animais. Esses cadastros, eles têm que estar atualizados no menor de um ano. O cadastro tem a validade de um ano, eles precisam estar atualizados, esse sistema agroprodutivo, para que o veterinário possa conhecer sua força de trabalho e onde ela está. O veterinário, no momento de emergência sanitária, de agravo sanitário, de uma ocorrência de doença de notificação obrigatória, que ele tem que dar resposta a esse agravo sanitário, da reação da notificação à presença dele na fazenda, de 12 horas. E muitas das vezes ele vai precisar conhecer esse sistema agroprodutivo para dar o suporte operacional, o suporte de segurança. Se o veterinário precisar interditar uma propriedade, ele tem que estar com o aparato policial, ele tem que estar com a polícia militar, se for numa área de BR, ele tem que estar com os policiais rodoviários federais, no caso das autoridades constituídas, ele precisa conversar desses agravos sanitários, inclusive os novos veterinários que estão entrando no sistema de defesa agropecuária. Eu oriento que procure as autoridades constituídas do seu município, apresente como é que funciona a defesa sanitária animal, as legislações, os convênios que tem, para que no momento de agravo sanitário, que eu espero que não aconteça, todos nós possamos estar preparados, sabendo onde é que tem as balsas, os pontões, os possíveis ingressos, saída de animais também, como é que nós vamos trabalhar numa emergência que se chama o plano de contingenciamento para os agravos sanitários. De tal forma, a biodiversidade agroprodutiva é importante segmento da defesa agropecuária, como nós vamos trabalhar, e eu volto a dizer, já falei em outras palestras, o médico veterinário atuante na unidade local, ele precisa saber conciliar seu tempo de trabalho entre os serviços rotineiros do escritório e suas atividades de campo, sua vigilância única, sua visita aos pontos de risco, as propriedades hoje elencadas no vários riscos de vários programas, enfim, o médico veterinário em 8 horas de trabalho dia, ele precisa verificar o seu tempo para ele poder atender a defesa sanitária animal no estado do Maranhão com excelência. O sistema agroprodutivo, só para melhor entendimento, eu coloquei esse slide, só para ter o entendimento do que é um sistema agroprodutivo e essa biodiversidade que está sob a responsabilidade, sob a integração do Serviço de Defesa Agropecuária é fundamental. E essa integração, ela passa desde os organismos internacionais, que nós já conversamos, e passa pela esfera do governo federal, através do Ministério da Agricultura, pelo Departamento de Sanidade Animal, pelas Secretarias de Defesa Agropecuária, pelo Mapa de Brasília, que tem suas representações em todos os estados, por meio da Superintendência Federal de Agricultura, os auditores fiscais, que são nossos parceiros, eles são orientadores, são fiscais da defesa sanitária animal nos estados, além dos serviços veterinários oficial, representado pelas agências de defesa agropecuária nas suas unidades federativas. Veja a importância do médico veterinário à frente de uma unidade local do estado do Maranhão, que ele pode ser um protagonista de um agravo sanitário e em 24 horas ele pode estar com o nome dele e com o agravo sanitário, atendendo essa emergência,
no Ministério da Agricultura Nacional e, claro, nos organismos internacionais. Então, todo cuidado, todo alerta, toda diversidade agropecuária nós temos que conhecer. E é óbvio que todo esse sistema federal e estadual, ele precisa estar compartimentado com o setor produtivo, com o setor privado, que são os criadores, são os produtores, são os laboratórios, são as revendas agropecuárias, são os profissionais autônomos, são as agroindústrias. O serviço veterinário, a própria Organização Mundial de Saúde Animal, reconhece como um bem público oficial. A atuação do médico veterinário é super importante, nas atuações também da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Trabalhos dizem que 75% a 80% das doenças que comete os seres humanos são cometidos por patógenos de origem animal. Então, veja a importância de nós resguardarmos não só o rebanho estadual, o rebanho brasileiro, mas, sobretudo, também trabalhamos com saúde pública. A atuação do médico veterinário nos protocolos sanitários. Claro que cada vez mais o Brasil é alimentador do mundo, com proteínas de origem vegetal e proteínas de origem animal. Através dos acordos de importação e exportação de animais e os protocolos das barreiras sanitárias, o médico veterinário, numa unidade do interior do estado do Maranhão, qualquer um dos municípios, eles podem estar num protocolo internacional de exportação de animais e a GED tem que estar preparada com seu fiscal estadual agropecuário médico veterinário no entendimento desses protocolos, claro, integrado esses serviços com a Superintendência Federal de Agricultura. Nós temos que cumprir esses protocolos de acordo com a aplicação das medidas fitossanitárias, que é no caso da importação dos grãos de soja, de milho, de algodão, onde nós já temos know-how nessas exportações com os grãos de soja de balsa, de todo o platô de produção de grãos no estado do Maranhão, onde essa commodity de soja foi exportada, está sendo exportado com muita qualidade, gerando riqueza, empreendimentos e emprego. E que também essas regras de protocolo de importação e exportação devem estar em consonância com as normas e diretrizes recomendadas pelos organismos internacionais que nós vimos anteriormente, que fazem parte da OIE, de tal forma que o Estado do Maranhão vive e participou com excelência no trabalho de exportação de gado via Porto Itaqui. Quero lembrar também aos meus colegas médicos veterinários do Estado do Maranhão que o Maranhão, por não ter uma condição de exportação de exemplares de animais em condições para atender todas as demandas de outros países, mas o Maranhão é um corredor norte e sul de exportação, através ferroviário. Isso só foi possível porque o Estado do Maranhão é reconhecido internacionalmente com seu pré-requisito fundamental, que é ser área livre de febre aftosa, com reconhecimento internacional. A importância dos senhores médicos veterinários, fiscais estadual agropecuário, é fundamental nas pirâmides da base dos produtos agropecuários, na sustentação. Vocês viram que desde as propriedades, desde as explorações pecuárias, o veterinário está presente na atuação da riqueza, da sustentação do agronegócio, e esse agronegócio, ele pode ser um agronegócio pequeno, familiar, médio ou grande. O importante é a sanidade dos rebanhos participantes dessa pirâmide, ele esteja com a presença da AGED, que é um papel fundamental que a empresa tem dentro do contexto do governo do Estado do Maranhão. E essa pirâmide invertida, no ápice do agronegócio, que é a geração de riqueza, de ICMS e do PIB do agronegócio do Estado do Maranhão e, consequentemente, no PIB brasileiro, o Maranhão, com a atuação dos senhores médicos veterinários, geram essas riquezas através do setor agropecuário, que é o setor que mais contribui para o PIB brasileiro, maior do que o PIB da indústria e de serviços. Então, nós, veterinários do setor primário, somos fundamentais na geração de riqueza e de produção para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. É importante a integração do médico veterinário
na defesa sanitária animal. Não basta só a estrutura de defesa sanitária animal montada, atuante e funcionando. É importante que a defesa faça a interface com os profissionais autônomos do seu município, a quantidade de profissionais autônomos que vão precisar nas emergências, nas situações de sentinelas, nas situações de notificação de doença. É importante a instituição de ensino, não só do ponto de vista de formação acadêmica na área de especializações de mestrado e doutorado, mas o aprofundamento nas pesquisas dos agravos sanitários, a importância da assistência técnica no seu município, se ela é feita por autônomo, se ela é feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, ou se é pelos colegas do ITERMA. A estrutura da defesa agropecuária também integra o setor produtivo, as entidades de classe, o Conselho de Medicina Veterinária, onde dá o suporte dos RT em alguns programas sanitários e, sobretudo, os poderes públicos. Poder público que dão a sustentação na legalidade das ações da defesa sanitária animal no estado do Maranhão, para que nós possamos ofertar uma bandeja oriunda da defesa sanitária animal, oriunda do trabalho dos senhores, do trabalho de todos nós, que possamos oferecer ao município, à região, ao estado e ao Brasil, uma preservação da sanidade dos rebanhos maranhenses, da geração de emprego e renda no campo, da fixação do homem no campo, da preservação da saúde pública, da segurança alimentar dos mercados, não só dos mercados municipais, estaduais, mas a segurança alimentar que o Maranhão é exportador de carne para alguns mercados de alguns estados próximos do Nordeste, como o Ceará, o Piauí e outros, a preservação do meio ambiente, a sustentação do PIB estadual e nacional, e, por fim, nós, veterinários da defesa, temos que ter um olhar na saúde única, na saúde humana, na saúde veterinária, na saúde e preservação do meio ambiente. Hoje, nosso olhar da defesa agropecuária é voltada muito para a saúde única das populações dos estados e a população brasileira. Então, essa, meus colegas, é a integração da defesa e a importância do trabalho que vocês ingressaram no serviço, fortalecendo nossas atuações e, com certeza, somos um exército cada vez maior em prol da defesa agropecuária desse estado e desse país. Por fim, a estrada da defesa sanitária animal está pavimentada, mas observem, ela é bastante sinuosa, porque no seu percurso requer muita atenção, muita vigilância única nas propriedades, nos rebanhos, nos pontos de risco, nos pontos de ingresso, de saída também dos produtos agropecuários. Neste momento que nós conversamos sobre a atuação e o papel do médico veterinário na atuação dentro da defesa sanitária animal do estado do Maranhão, eu queria, mais uma vez, dizer da importância dos senhores no fortalecimento das ações do serviço, uma corrente de novos médicos veterinários, para atuar com a excelência que o serviço veterinário quer e oferece à população do estado do Maranhão. Os senhores podem interagir conosco, meus contatos estão na tela, eu sou Aimoré Fernandes, médico veterinário, tem meu e-mail e o telefone, para que a gente possa cada vez mais bater papo sobre a defesa sanitária animal. Muito obrigado mais uma vez a todos os senhores, tenham um bom dia.